Amigos, é sempre com alegria e gratidão que iniciamos mais um estudo da série Conhecendo Allan Kardec com a Revista Espírita. Primeiramente, mais uma vez agradeço a todos aqueles que têm prestigiado esses nossos estudos com seus comentários e recomendo que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber os avisos de quando houver uma nova postagem. Os vídeos ficam gravados no YouTube, no canal do nosso grupo espírita, que é o canal GEAC Limeira. Lá você vai encontrar uma playlist com todos os vídeos relacionados a essa série. Como sempre, rogamos ao Senhor, abençoe os nossos propósitos de aprendizado e renovação. Hoje vamos tratar da Revista Espírita de março de 1866. Então, vamos ao conteúdo trabalhado por Kardec, apresentado por Kardec nesta edição. Como vocês podem ver, nós temos vários temas, mas como temos mais 2 terças-feiras para o mês de março, nesta terça nós vamos tratar do tema O Espiritismo e a Magistratura. E na última terça do mês, que é o dia 31 de março, nós vamos falar sobre a introdução ao estudo dos fluidos espirituais, abordar esse tema também trabalhado por Kardec nesta edição. Primeiramente, quero dizer a vocês que não fiquem impressionados com o título O Espiritismo e a Magistratura, porque, na verdade, o título se refere a um fato ocorrido com alguns magistrados da época que eram conhecidos de Allan Kardec. Mas vamos ver o que foi que aconteceu. Era fato constatado por Kardec a infiltração do espiritismo em várias áreas da atividade humana, bem como entre pessoas esclarecidas e nas ideias em geral. Tal ocorrência não passou desapercebida pelos adversários da doutrina espírita, céticos a respeito das coisas espirituais, os quais espantavam-se que homens de inteligência e de valor caíssem em semelhante erro. Os adversários do espiritismo haviam esgotado suas armas, ou seja, eles não tinham mais com o que combater a doutrina espírita, os espíritas e o próprio Allan Kardec. Então, qualquer ocorrência, por mais comum ou até mesmo insignificante que fosse, era o bastante para que eles lançassem as suas críticas, as suas calúnias contra a doutrina espírita. E realmente era fato. O espiritismo estava se infiltrando, ou melhor, era possível encontrar conceitos espíritas em várias áreas da atividade humana. E mais pessoas esclarecidas e de notoriedade pública tornavam-se simpatizantes da doutrina. E os adversários se sentiam extremamente incomodados com isso. Mas quem eram os adversários da doutrina espírita? Resumidamente, nós podemos citar 3. A igreja, a imprensa e a ciência, mas ciência no sentido de pessoas mais esclarecidas que não se rendiam às coisas espirituais, como Kardec comenta neste artigo. No caso específico em questão, tudo ocorreu porque alguns magistrados, que são pessoas públicas, esclarecidas, tornaram-se simpatizantes da doutrina espírita
e declararam-se espíritas, e isso incomodou demais os adversários do espiritismo, que já sem armas para revidar e caluniar, aproveitaram aquela oportunidade para combater ainda mais a doutrina. Mas vamos em frente para ver o que Kardec diz a respeito. Mas antes disso, eu quero destacar para vocês essa pérola, essa frase de Allan Kardec. Aliás, uma das situações mais prazerosas da leitura da doutrina da Revista Espírita é conhecer ou encontrar essas pérolas de Allan Kardec, algumas frases que se destacam do texto em geral. E essa frase, em particular, é uma das minhas preferidas. E ela foi proferida por Kardec e registrada na Revista Espírita de novembro de 1860, quando ele fazia a prestação de contas para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele estava narrando a grande satisfação que sentiu após fazer uma viagem a Lyon e conhecer os espíritas daquela cidade, o quanto eram dedicados e organizados, sendo que a maioria deles eram operários das fábricas locais. E Kardec estava comentando sobre essa questão, sobre a visita, a grande satisfação que ele sentiu, e aí ele proferiu essa frase: o Espiritismo está no ar, como que dizendo, ninguém vai conseguir impedir que ele se alastre, que ele alcance e chegue a todos, como que dizendo, nós respiramos Espiritismo a todo instante, porque a doutrina faz parte das leis da natureza. Então, eu quis dar um destaque, já que no slide anterior comentamos exatamente isso, ou melhor, Kardec comentava isso, que a doutrina espírita já se infiltrava em várias áreas da atividade humana e do conhecimento humano. Importante destacar também, amigos, que nós estamos na Revista Espírita de março de 1866 e já iam para 11 anos que o Livro dos Espíritos haviam sido publicados. Aliás, até essa data já eram 4 obras publicadas por Kardec sobre a doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, em 1865. E ele já estava trabalhando na sua última obra, o livro A Gênese, que seria publicado em 1868. Por isso que um dos artigos desta edição trata sobre os fluidos, que é justamente um dos capítulos do livro A Gênese. Mas isso vamos tratar na próxima terça. Então, fica registrada essa frase extraordinária de Allan Kardec: é impossível impedir que as ideias espíritas se infiltrem em todas as áreas do conhecimento humano e das tarefas realizadas pela humanidade. Mas vamos em frente. Nos momentos mais difíceis das perseguições, muito se exigiu dos espíritas. Isso é Kardec falando. E ele destaca: foi necessária toda a força moral de que se sentem animados os espíritas. Olha que interessante isso, gente. Os espíritas devem se sentir animados, ou seja, possuídos de uma grande força moral para suportar os reveses das perseguições, que se hoje não acontecem tanto no campo material, elas são quase que
inevitáveis no campo espiritual. Então, toda a moderação de que os princípios mesmos de sua doutrina fazem uma lei, a doutrina espírita, para conservar a calma e o sangue frio em semelhante circunstância e abster-se de represálias que poderiam ter sido lamentáveis. Há uma outra frase de Kardec que eu gosto muito, quando ele diz assim: as pedras que nos atiram, nós não as pegamos e nem as devolvemos. Portanto, suportavam com firmeza, com força moral, todas as calúnias recebidas. E essas calúnias vieram à tona novamente quando aqueles magistrados, conhecidos de Kardec, declararam-se espíritas. Por quê? Porque a questão se voltou contra os magistrados, porque eram pessoas públicas, de notoriedade pública. Se fosse uma pessoa que exercesse uma função comum, os adversários não se importariam tanto. Essa é que é a questão. Se fosse uma pessoa não desprezando nenhuma atividade profissional, mas se fosse uma pessoa que exercesse uma profissão simples, desapercebida da população, não faria, os adversários não se importariam absolutamente. O problema é que era uma pessoa de notoriedade pública, que se declarara publicamente tornar-se espírita. E eles aproveitaram a ocasião para, mais uma vez, levantar as suas armas contra os espíritas e a doutrina espírita. E Kardec continua: o espiritismo é uma filosofia como outra qualquer, que se aceita livremente se convém, ou se repele se não convém, ou seja, se ela satisfaz as nossas necessidades íntimas de compreender os fatos que nos envolvam, espiritualmente falando. Que repousa, então, o Espiritismo é uma filosofia que repousa numa fé inalterável em Deus e no futuro, e que só obriga moralmente os seus aderentes, ou seja, os seus partidários, a uma coisa: olhar todos os homens como irmãos, sem acepção de crença, e fazer o bem, mesmo aos que nos fazem mal. Nós temos aqui outra pérola de Kardec. A única coisa que a doutrina espírita exige, obriga os seus partidários, os seus adeptos, é olhar todos os homens, a todos, como irmãos e fazer o bem indistintamente, até mesmo àqueles que nos façam mal. Olha que frase essa de Kardec, outra pérola que vamos destacar depois. Kardec continua: infiltrando-se o espiritismo de mais a mais nas ideias e tomando já um lugar entre as crenças recebidas, não está longe o tempo em que a nenhum homem esclarecido será permitido ignorar ao justo o que é essa doutrina, do mesmo modo que não pode ignorar os primeiros elementos das ciências, ou seja, os conceitos espíritas, como ele disse naquela frase, estão no ar, ou seja, aos poucos vão se tornar conhecimento comum, independentemente da crença religiosa a que a pessoa pertença. É isso o que Kardec está dizendo. Por mais que tentem, seja do plano material, seja do plano espiritual, evitar que isso aconteça, será impossível.
Ora, como ele, o Espiritismo, toca em todas as questões científicas e morais que envolvem o ser humano da nossa atual fase de evolução, serão melhor compreendidas uma porção de coisas que, à primeira vista, aí parecem estranhas. Então, deixarão de ser estranhas porque haverá uma causa, e essa causa será conhecimento comum a todos. Então, nós teremos espíritas que são magistrados, teremos espíritas que são médicos, teremos espíritas que são homens da lei, assim como teremos espíritas que trabalham nas profissões mais menos valorizadas, digamos assim. As ideias espíritas farão parte do conhecimento comum, e isso ninguém conseguirá evitar ou impedir que aconteça. E nós terminamos as nossas colocações de hoje com mais esta pérola de Kardec, que fez parte do nosso assunto de hoje. O Espiritismo só obriga moralmente os seus aderentes a uma coisa: olhar todos os homens como irmãos, independentemente da crença religiosa a que pertençam, independentemente da profissão que exerçam, da nacionalidade que sejam, e até mesmo àqueles que nos queiram mal, que nos façam mal, ou que sejam até mesmo adversários da doutrina espírita. E com esta frase maravilhosa, nós encerramos os nossos estudos de hoje e contamos com a companhia de vocês para a próxima terça-feira, última terça-feira do mês, encerrando assim o mês de março. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser. Muito obrigada mais uma vez.